quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e a gente vê o que Deus fez, né? E o que Deus faz até hoje na vida dos seus servos, estudando aqui a palavra de Deus, né? Sobre a vida de Abraão no começo, quando Deus chamou Abraão, né, e falou para ele sair da sua terra, da sua parentela, né? Fez promessas para Abraão. E ali Abraão obedeceu o chamado de Deus. E aqui nós podemos ver que ele foi um homem de fé, mesmo não sabendo o significado da palavra fé, assim como eu e você hoje nós sabemos o significado. Está lá em Hebreus 11, né, no versículo 1, né, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, né, das coisas, a prova das coisas que a gente não vê. Então, Abraão, ele não tinha esse conhecimento que eu e você nós temos hoje, né? Saber o significado real da fé. E mesmo ele sem saber, ele obedeceu. Ele foi, ouviu a voz de Deus e obedeceu, né? E creu naquilo que Deus falou para ele, né? De sair da sua terra, da sua parentela. Hoje, quem tem coragem de fazer isso, irmãos? São poucos, né? São poucas as pessoas que têm coragem de deixar a sua casa, o seu lar, a sua cidade, o seu carro, talvez o seu emprego, né? E ir para uma cidade que não sabe onde é, um destino que não sabe onde é. Então, Abraão prova para mim e para você, né, que a fé, o obedecer, realmente muda vidas. Então, Abraão, ele obedeceu a Deus, ele cumpriu o chamado que Deus tinha dado para ele, essa missão que Deus tinha dado para ele, ele pegou, ele fez, ele obedeceu, e Deus realmente fez ele um homem de grandes nações, de grandes multidões, e abençoou Abraão e toda a sua parentela, né? Então, que nós venhamos pegar como exemplo a fé de Abraão, para que hoje, quando o Senhor falar conosco, nós venhamos obedecer, que nós não venhamos ficar pensando, será se foi Deus, será se não foi? É por isso que nós temos que ter uma intimidade, uma comunhão com o Senhor, para que quando o Senhor falar, nós venhamos ter a certeza que foi Deus que falou. Porque não é fácil você ir para um lugar, ir, né, para outra cidade sem direção, sem rumo, né, somente com a cara e a coragem, como Abraão foi e como Abraão fez. Mas se nós tivermos a certeza dentro de nós que foi Deus que falou e mandou, nós temos que ir, nós temos que obedecer. Porque Deus, ele sabe de tudo e todas as coisas. E ele sempre tem o melhor para mim e para você. Então, que nós venhamos ficar com essa palavra de fé hoje, né? E obedecer como Abraão obedeceu, ouvindo a voz de Deus, mesmo sem saber o significado da fé, né? E ele obedeceu e cumpriu o propósito de Deus na vida dele. E que eu e você, nós viemos cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida hoje, no momento de hoje, no ano de hoje. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até um próximo vídeo.